Pessoal, nesse vídeo aqui, não estou para falar de coisa boa, estou para falar de coisa ruim na redação do Enem. Eu vou trazer 20 pecados que os alunos geralmente cometem. Ou, tá, tudo bem, você não comete, mas, por favor, não cometa esses erros que às vezes aparecem em algumas redações, beleza? Então a gente vai conversar sobre 20 pecados. Vamos ao primeiro pecado. Utilização de lugares comuns ou clichês. Lugares comuns ou clichês. Adjetivos cristalizados, desgastados pelo uso. Então, vou dar alguns exemplos. Repetindo, primeiro. Lugares comuns ou clichês, adjetivos cristalizados ou desgastados pelo uso. Muito grande, coração cheio de esperança, povo desta pátria, apenas uma parte da questão. Então, assim, são questões cristalizadas, né? São lugares comuns que às vezes a gente comenta em conversa de bar, assim, então evite essas coisas que a gente conversa, assim, né? Então, algo muito grande, né? As questões dessa pátria, né? As questões ufanistas, não. Aqui na redação é para escrever um texto dissertativo argumentativo, defender uma ideia, defender uma tese clara, beleza? Vamos para o segundo, linguagem coloquial, pessoal. Você não pode utilizar a linguagem coloquial. O que é linguagem coloquial? É a linguagem que a gente conversa com os amigos, que a gente não tem preocupação com as normas cultas da língua portuguesa. A norma culta não é atendida. Vou dar alguns exemplos, tá? Vai vir, pegou e pensou. Isto quer dizer que paramos e pensamos. Então, assim, isso aqui são coisas de linguagem coloquial, é algo que não vai utilizar no teu texto. No Enem a gente faz uma linguagem do tipo norma culta padrão da língua portuguesa. Lembrando que eu não quero uma redação com linguagem erudita. O objetivo não é trazer uma linguagem bonita, o objetivo aqui é trazer uma linguagem que de fato seja padrão, seja uma norma culta da língua portuguesa, competência 1 da redação do Enem. Beleza? Terceiro pecado, pessoal, utilizado. Verdade evidente. O que é uma verdade evidente? É dizer, por exemplo, os animais racionais. Tratar o ser humano como um animal racional na redação. Isso é uma verdade evidente. Evite trazer essas coisas clichês, assim, sabe? Essas coisas padrões, assim, para a redação. Tá bem? A quarta, excesso de adjetivação. Trazer muito adjetivo, no seguinte sentido. Magnífico, esperado e formidável. Magnífico, esperado e formidável. Assim, muito bom. Mas, questões ufanistas, né? Também não trazer. Vocês têm que ter uma linguagem equilibrada no dia, ok? Não trazer essas questões do tipo magnífico. Não. Queísmo. Isso é muito importante. Talvez uma das principais aqui que eu menciono de pecado. O aluno traz muito que. Começa a ler o texto dele, tem um monte de que. Que. Pessoal, vocês têm que trazer sinônimos de que. Vocês podem fazer uma substituição do que pelo qual, nas quais, os quais, colocar uma pontuação e colocar um outro conectivo que não seja o que, o pronome relativo, tá bem? Então cuidado com o queísmo. Como é que eu percebo um queísmo, Léo? Faz a leitura do teu texto em voz alta, lê a tua frase, vê se tu botou mais de um que, se tu está sonoramente, assim, uma sonoridade de repetição, tá bem? 5. Provérbios ou ditos populares. Pessoal, a redação do Enem não é local para fazer provérbio ou dito popular e sair falando, assim. Ok? Então evite trazer essas coisas, assim. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando para a redação. Não traz um dito popular desse para a redação. Ok? 7. Gírias. Obviamente que gíria não é para ser colocado na redação do Enem. Exemplo de gíria, pessoal. Mano, é nós que tá. KKK. Questões que vocês conversam com seus colegas em mensagens de WhatsApp ou mensagens num bar, vocês não devem trazer de gírias, muito menos jargões. Jargões são palavras geralmente utilizadas por um grupo específico, né, que fala dessas palavras no texto. Geralmente esse grupo específico não vai ler o teu texto. Exemplo, feedback. Trazer feedback para a redação. Botá-lo no meio do texto, talvez. Ou outras questões estrangeiras, né? Estrangeirismos para a prova não tragam. Estrangeirismo, gírias e jargões, ok? 8. Emoções exageradas. É a mesma questão de ufanismo, né, pessoal? Então, assim, prisão perpétua aos bandidos. Uma emoção exagerada. No texto, não trazer para o texto de vocês uma emoção exagerada. Até porque tu não sabe quem está corrigindo o texto de vocês. Eu já disse isso, muito cuidado, né, na hora de colocar suas ideias. Emoções exageradas, muito cuidado. Tá bem? 9. Mau título. Pessoal,
o título não é obrigatório, ok? Se for para colocar um mau título, não coloca. Se for para copiar o comando da redação no título, não coloca. É o que eu disse, vocês têm que pensar em títulos antes, pensar em títulos inteligentes para colocar, ou buscar um título importante no dia. Agora, se o título for ruim, por favor, não coloca. Deixa de fora e começa o texto já na primeira linha, ok? Vamos para a 10ª dica. Faltam mais 10. Sem norma culta. Pessoal, um texto que não é escrito em norma culta é um grande problema, ok? Se o competência 1 da prova do Enem é norma culta, você escreve um texto todo errado, com linguagem coloquial, com linguagem errada, você vai ser penalizado, infelizmente. Você precisa reconhecer a norma padrão, a língua padrão, a norma culta da língua portuguesa, tá bem? 11. Fuga ao tema ou tangenciamento ao tema. Pessoal, se eu te peço para escrever sobre A e você me escreve sobre C cedilha, não dá. Se eu te peço para escrever sobre a persistência da violência contra a mulher no século XXI e você escreve uma redação falando sobre feminismo, você não vai pontuar da forma que a banca do Enem espera. Os temas estão relacionados, Léo? Sim, eles estão de certa forma relacionados. Mas o que foi pedido, vocês têm que ter atenção na leitura do comando, para não dar tangenciamento e fuga ao tema. Lembrando, pessoal, fuga ao tema é questão para zerar a redação do Enem. Vocês zeram a redação se vocês fizerem fuga ao tema. Então, muita atenção ao comando e repita o comando ao longo do texto para evitar tangenciamento e evitar a fuga ao tema. Tá bem? Questão de número 12, só senso comum. Pegar uma redação só com senso comum, assim, linguagem falada assim, eu acho que é isso, porque o meu tio me disse isso. Jamais vai dizer isso na redação, né? Tipo, meu tio pensa e tal. Tudo bem, seu tio pode ser um cara importante, a não ser que o seu tio seja um cara muito famoso, um cara importante na filosofia, quem sabe? Vocês têm que trazer algo com densidade argumentativa, com concretude, tá? Com argumento de autoridade. E, em geral, não é baseado em senso comum. Vocês têm que mostrar que vocês sabem, e isso é o contrário do senso comum. Tá bem? 13. Fazer uso da coletânea, dos textos motivadores. Copiar a coletânea, copiar os textos motivadores na redação do Enem. Pessoal, aquela folha que é dada com os textos motivadores no dia, que o nome diz, textos motivadores, é para motivar você a escrever um texto dissertativo argumentativo. Não é para sair copiando as coisas que estão ali nos textos motivadores, até porque a cópia de textos motivadores, de uma linha, por exemplo, ele é desconsiderada. Se você escrever, copiar o que é nos textos motivadores, uma linha, transcrever ela, você vai zerar aquela linha. As pessoas não... O corretor vai perceber que você copiou. Até porque, pessoal, perceba, o corretor recebe um monte de redação, correto? Ele vai ler um monte de redação. Se ele perceber que tem alguém copiando, ele vai saber que tem alguém copiando e vai desconsiderar a tua linha. E ele vai perceber que tu está copiando as coisas do texto motivadores com as tuas palavras, mas tu está restrito à coletânea, aos textos motivadores. Pessoal, vocês têm que sair das coletâneas. Vocês têm que sair dos textos motivadores. O que eu quero é que vocês tragam algo de fora, aqui, de fora para o texto de vocês. Mostrem conhecimento, por favor. Mostrem que vocês estudam. Mostrem que vocês têm uma cabeça aberta. Beleza? Vamos para a próxima. Uso de dados incorretos. Dados incorretos. Pode trazer dado para a redação? Pode. Pesquisa? Pode. Agora, não pode trazer um dado errado. Às vezes, assim, tem um dado que diz que 80% da população sofreu determinado tipo de agressão. E aí tu bota, 80% das pessoas nunca sofreram um tipo desse. Cara, tu inverteu totalmente o dado. Tu pegou um dado que estava correto e colocou um dado incorreto. Então, muito cuidado quando vocês forem colocar dado na redação do Enem, ok? Tenham muito cuidado, principalmente com a fonte do dado. Coloquem a fonte da pesquisa, a fonte do dado na redação. Tá? Mostrem que não é, eu acho que é isso, não. A porcentagem é essa e quem disse foi isso. Foi o IBGE, foi o portal, foi o site, foi o livro, ok? Vamos para a 15, as últimas 5. Parágrafos muito grandes ou parágrafos muito pequenos. Percebam que são dois extremos. Tem gente que escreve um parágrafo muito pequeno. Pessoal, a gente tem 30 linhas, correto? 30 linhas. Eu dividi 30 linhas por 4 parágrafos que eu recomendo, né? Um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Eu tenho em média, pessoal, 8 vezes 4 é 32. 7 vezes 4 é 28. Entre 28 e 32 linhas. Vocês não têm 32 linhas. Então, em média, pessoal, o parágrafo fica entre 7 e 8 linhas para manter uma progressão. Agora, que eu não posso pegar um desenvolvimento com 15 linhas e um outro desenvolvimento com 5 linhas, parágrafo de 15 e outro de 5.
Ou seja, tu desenvolveu muito melhor a tua ideia de argumento 1 e a ideia de argumento 2 está fraca, desenvolvida. Ou uma introdução de 2 linhas. Ou uma conclusão de 3 linhas. Como é que tu vai fazer uma conclusão detalhada com 3 linhas, pessoal? Conclusão detalhada no mínimo umas 6, 7 linhas. Como é que vocês vão fazer uma introdução de 2 linhas, pessoal? Como é que vocês vão apresentar o tema e apresentar a tese de vocês com poucas linhas? Então, em geral, 6, 7, 8 linhas por parágrafo, mantenha uma média, ok? Muita atenção à quantidade de linhas do teu parágrafo. Questão 16, falta de criatividade. Um aluno que faz um texto muito abstrato, assim, né? Um texto que não tem criatividade, muito chavão, assim, sabe? Que mostra pouco conhecimento. Em geral, esse é o aluno que vai perder pontos na competência 2 e 3. Competência 2 fala de repertório sociocultural produtivo, competência 3 fala de seleção e organização de argumentação. Então, seja um pouco criativo, principalmente trazendo coisas de fora para o texto de vocês, tá bem? Vamos lá, estamos acabando. 17, eu já mencionei, mas as questões de coloquialismo, né? Pessoal, vocês não podem falar da forma que vocês falam no WhatsApp, de forma coloquial. Linguagem oral, não. Tem que ser linguagem escrita. Linguagem escrita e norma culta. Tá bem? Essa foi a 17 e vamos para a 18, as questões de ortografia. Escrita e acentuação. Muito cuidado para a acentuação de vocês. Vocês estão fazendo a acentuação de forma correta? Muito cuidado com a ortografia, porque a norma 1, a competência 1 é norma culta. Então, muito cuidado com isso. Como é que vocês estão escrevendo? Faça uma leitura superior. Eu sempre dou essa dica. Pega o texto, faz uma leitura de fora. Deixa ele parado um pouquinho. Deixa assim uns 10 minutos. Vai para as questões. Faz lá a prova de humanas, faz a prova de linguagem. Volta depois para a redação. Dá um intervalo de tempo. Aí dá uma pensada, será que o que eu escrevi está correto? Será que eu não fiz um erro? Será que esse acento está correto? Será que esse coesivo está correto? Faz uma leitura desatenta e verifica então se tem problemas de ortografia, por exemplo, ok? Vamos lá, 19, penúltima, letra ruim. Pessoal, letra ruim é um pecado na redação, por quê? Porque se eu, corretor, não vou ter comunicação com você, aluno, como é que uma letra ruim vai nos comunicar? Não tem comunicação com uma letra ruim. Ou pode ter uma comunicação, mas uma comunicação deficitária, uma comunicação deficiente por causa dessa tua letra ruim. Então, por favor, se a tua letra tá ruim, usa um caderno de caligrafia, faz um serviço para ti, faz um favor para ti. Utiliza esse tempo para produzir redações e verificar se está correta. Ok? Vamos então agora para a nossa última dica. Nossa última dica que é número de linhas. Pessoal, quantas linhas a gente tem para fazer uma redação do Enem? A gente tem 30 linhas, correto? Eu disse que em média são 7, 8 linhas para produzir uma redação do Enem. Eu não posso ter grandes diferenças entre os parágrafos. Então, muito cuidado para o número de linhas e principalmente para não ter um texto até 7 linhas. Até porque um texto de até 7 linhas eu não considero um texto. Considero uma série de períodos juntados ali para fazer uma tentativa de redação do Enem. Bem, pessoal, nesse vídeo eu procurei passar 20 pecados que os alunos cometem na redação e que eu espero que você, aluno consciente, aluno ligado que está vendo esse vídeo, não cometa no dia da redação do Enem. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, a gente interage, responde. Espero que eu tenha ajudado. Forte abraço e até a próxima.